Como a banca IBFC cobra análise sintática, tá? Se você vai fazer, por exemplo, aí o concurso da EBSER, você sabe que a nossa banca é a IBFC. Então, fica aqui nesse vídeo para você entender mais sobre análise sintática, por mais que você não faça aí esse concurso. E se você fizer, fica aqui para você entender mais sobre análise sintática e como essa banca cobra, como a IBFC cobra análise sintática, tá? Então, bora lá pro vídeo. Mais um vídeo aqui do canal, sou o Prof. Gui Furtado, muito obrigado pela sua companhia e no vídeo de hoje, em especial, digamos, sim, especial EBSER Banca IBFC, tá? Hoje nós vamos entender um pouquinho de análise sintática. Tem muita informação para você anotar do outro lado e não esquecer nada e ficar por dentro aí dessa questão sintática, né? Como a IBFC cobra a análise sintática, tá? Então, bora lá pro quadro que eu quero saber se você acerta. A questão ela vai falar o seguinte, tá? Bom, considere as orações abaixo. A primeira coisa que eu preciso lembrar aqui é que quando eu ouço a palavra oração, eu preciso também lembrar de verbo, tá? São parentes. Olhou a palavra oração, leu a palavra oração, você vai lembrar de verbo automaticamente, tá? Então olha que interessante, ele tem aqui dois períodos. O primeiro período diz o seguinte: prescreveu-se vários medicamentos. E o segundo período ele fala o seguinte: trata-se de doenças graves. E a pergunta que ele traz é a seguinte: a concordância está correta em... Bom, olha que interessante, sempre que a gente fala aí de concordância, a gente tem duas saídas, basicamente, a concordância verbal e a concordância nominal. Olhando aqui essa questão, tá? Olhando essa questão, eu já entendo que há uma relação de concordância verbal. E ele colocou uma coisa aqui que sempre cai em concurso e que a galera sempre erra. Sim, gente, tem pegadinha nessa questão, tá? Ele já me coloca aqui uma situação chata, que é esse C aqui, tá? Quando eu estou dando as minhas mentorias, tá? Eu sempre falo, galera, quando você encontrar o C, tá? Já ativa o sininho, aproveita para no canal também, né? Já ativa o sininho da sua cabeça, já ativa aí, ó, o radar, porque esse C... ele tem basicamente duas possibilidades, tá? E vou colocar aqui para vocês. Bom, esse C, ele tem dois caminhos, tá? Ou ele pode ser aí uma PA, beleza? Ou ele pode ser índice de indeterminação aí do sujeito. Quando eu tô falando PA, significa partícula aí apassivadora. E índice diz que é índice de indeterminação do sujeito, tá? Bom, mas para eu conseguir classificar esse C em PA ou índice, eu preciso entender como isso vai aparecer. E é o seguinte: para eu ter uma PA, eu preciso ter verbos transitivos diretos, tá? Ou verbos transitivos diretos e indiretos. Fechado? Para eu ter índice, que é essa segunda opçãozinha aqui, bom, para eu ter índice, eu preciso, vou colocar aqui, ó, eu preciso de verbo intransitivo ou um verbo de ligação ou um verbo transitivo aí indireto. Então, eu já consigo identificar se é uma PA ou índice através da transitividade do verbo. E é isso que a gente vai analisar agora nas frases. Frase número 1 fala o seguinte, tá? Prescreveu-se vários medicamentos, tá? Então, olha que interessante. Quem prescreve, nesse caso aqui, né, prescreve algo. Aqui eu tenho um verbo transitivo direto. Opa! Verbo transitivo direto me diz que esse C aqui é uma PA, é uma partícula apassivadora. E por que a gente tem que tomar muito cuidado nessa parte? Porque se nós fizermos rápido e a gente não quer isso, a gente vai pensar o seguinte: prescreve algo. Aí você faz o seguinte, ó, vários medicamentos é o meu objeto direto. Mas você tem que tomar cuidado com esse C. Olha só, sempre que esse C aparecer e for uma PA, né, e você classificou por conta dessa transitividade, a gente vai falar um mantra aqui, né? Nós não teremos objeto direto. Esse objeto direto acaba virando, ele muda, ele vira um sujeito aí, ó, paciente, tá?
E a gente sabe que o sujeito precisa concordar com o verbo, né? Eles precisam dar juntos. Então, olha que interessante. Se o meu sujeito, porque ele não é objeto direto por conta da PA, né? Se o meu sujeito está no plural, vários medicamentos, o que eu tenho que entender que esse verbo tem que fazer? Tem que estar no plural. Só que quando a gente olha aqui, a gente vê que ele está no singular. Então é o seguinte, ó, o mantra. Se há PA, não há objeto direto. O objeto direto vira sujeito paciente, tá? Então a gente precisa concordar o verbo com o sujeito, né? Então o correto seria: prescreveram-se vários medicamentos. E aí a gente faz a concordância certinha. Então, para você entender concordância, você precisa mesmo e tem que entender também de análise sintática. Eu tenho aqui no canal, por exemplo, uma playlist de análise sintática do zero ao avançado, tá? Aqui embaixo. Se você tem muita dúvida, assista a playlist, tá? Não deixe de assistir. Professor, estou precisando de um help língua portuguesa, como é que eu faço? Eu vou me preparar para esse concurso, mas eu quero aulas personalizadas, porque eu tenho outras dificuldades. Eu vou deixar o meu contato aqui embaixo, tá aqui na descrição. É só você entrar em contato, mandar sua mensagem para a gente conversar e a gente começar aí a sua preparação para o seu concurso. Pode ser esse ou pode ser até outro concurso, tá? Para que a gente possa fazer aquele trabalho personalizado, tá? Bom, eu fiz o seguinte para vocês do outro lado. Eu tenho planos também agora trimestrais, semestrais e anuais. Bora conversar para que a gente entenda a sua real dificuldade, tá? Você sabe que português aqui é na prática, tá? Você não vai se arrepender, eu tenho certeza disso. Você vai aprender português, pode ter certeza. Então eu vou deixar aqui embaixo na descrição para vocês o meu contato. Manda mensagem, a gente troca essa ideia para a gente começar aí os seus planos aí com relação à posse no seu próximo concurso público. Vamos então analisar a próxima alternativa e ela vai falar o seguinte, né? Trata-se de doenças graves, tá? Bom, seria melhor tratam-se de doenças graves? Bom, o que a gente vai fazer, como eu disse, é olhar a transitividade do verbo, né? Então, olha que interessante. Quando eu falo trata, quem trata aqui no caso, trata de alguma coisa. Então, olha, quem trata, trata de. Aqui é um verbo transitivo aí indireto, tá? Olha que interessante, verbo transitivo direto, esse ser automaticamente, eu já sei, é índice de indeterminação do sujeito, né? E a gente sabe que sempre que nós encontrarmos aí essa questão do ser sendo índice de indeterminação do sujeito, o verbo vai ficar no singular. Então, quando a gente tem aqui, ó, trata-se de doenças, isso aqui vai ser o nosso objeto indireto e esse verbo, por nós termos aqui essa transitividade e esse ser sendo classificado como índice de indeterminação do sujeito, aqui eu tenho objeto indireto, então ele vai ficar no singular. Então a frase número 2 está correta. E aí a gente sabe que vamos colocar então um gabarito, a concordância está correta em somente aqui, ó, somente na alternativa 2, na número 2, tá? E essa questão ela traz diversos assuntos, não só como concordância, mas aí a classificação do ser para que você não... De novo, traz aí a classificação do ser para que você tivesse êxito aí, tá? Espero que você tenha conseguido. Recado dado para você que vai fazer aí a banca IBFC, né, daí do concurso EBSER. Bom, lembre-se que meu contato tá aqui embaixo, precisando daquele auxílio, é só mandar aí a sua mensagem, tá? Vou ficando por aqui, muito obrigado pela sua companhia, um beijo e até a próxima.